Opa, boa noite então, pessoal, para todo mundo que está chegando aí. Bom, eu tive alguns problemas porque a plataforma que a gente está usando, eu não sei o que está acontecendo, né? E de vez em quando eu tenho que autorizar até os alunos que estão com o e-mail da instituição, né? Então, daí assim, como essa plataforma gera a lista de presença automaticamente, eu marquei o nome das pessoas que entraram com o e-mail da instituição. E que, ó, por exemplo, o Messias está dizendo para mim que ele está fora do domínio. Eu vou permitir, né, Messias? Eu vou fazer um teste também. Messias. Então, como eu estava falando, o pessoal que entra de fora com e-mail que não seja o e-mail da como, por exemplo, o Raul, né? O Raul, que nem o Messias acabou de sair. Ele entrou, mas saiu. Então, quem entra com e-mail que não é da instituição não tem o nome na lista de chamada. Então, daí fica com falta. Tá? Só para informar vocês. Não sei se vocês sabem, né? Mas se você tiver 75% de presença, você passa. Se você não tiver, você reprova por faltas. Reprovação por faltas. Tá? A, a matéria de vocês deve ter 40 aulas, então você poderia faltar umas 25%, 10 aulas, né? Nossa Senhora, eu parei para fazer a conta, hein? Nossa Senhora. Bom, mas não veio ao caso. Isso vocês já devem saber já. Então, eu só estou reforçando porque às vezes a gente entra com o celular ou entra com outro dispositivo e esquece de mudar lá na hora de entrar no meeting, né? A gente tem que selecionar com qual e-mail quer entrar. E beleza. Outra coisa também é que eu não sei, é difícil, gente. Ó, vou dizer para vocês que é muito complicado a gente conseguir manter a atenção de vocês nas aulas, né? Eu tenho tido uma certa dificuldade para tentar manter a atenção de vocês na aula, né? Porque assim, é o que eu falo, se eu fosse uma pessoa mais, sei lá, animada, um cara, sei lá, um cara mais jovem, talvez, com jeito de youtuber para fazer aquelas palhaçadas todas, talvez eu conseguisse ganhar a atenção de vocês, porque na realidade é isso que acontece, né? E a gente está fazendo o nosso melhor, né? Eu só queria deixar aqui para vocês que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, está tentando levar as aulas da melhor maneira possível, mas é difícil, porque às vezes é um assunto que não chama atenção, né? Você está aqui, talvez você não quisesse estar, né? Parece, tipo assim, não, eu estou por obrigação, eu estou porque eu preciso aprender, porque se eu não aprender, eu não vou concretizar o meu sonho, né, da casa própria, por exemplo, né? Então, você tem que estar aqui. Mas às vezes você está aqui e sua cabeça está em outro lugar, né? E eu fico muito preocupado com isso. Como eu já falei para vocês, a minha preocupação é que vocês aprendam, né? Eu não tenho muita preocupação com nota. Não é essa a minha intenção, tá? Mas eu queria que vocês aprendessem. Já falei isso 285 vezes, mas eu sempre reforço. E às vezes, se por eventualidade, algum curioso, né, de internet que fez uma pesquisa e viu, ou então viu minha foto lá, achou que ia ser bonito, né? Que eu ia falar coisas maravilhosas, né? E você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, né? Então, a ideia é essa: a gente está fazendo um curso de materiais ópticos, elétricos e magnéticos para uma turma de engenharia, tá? E a gente está fazendo o nosso melhor. Bem-vindo,
deixa o joinha, para eu ficar rico um dia, e vamos lá. A minha aula é meio torta mesmo, mas é assim que funciona, no meu caso. Deixa eu compartilhar aqui a... Eu vou compartilhar isso aqui. Bom, a gente estava falando das propriedades, né, que os materiais têm. Da onde que a gente partiu? A gente parou aqui na aula passada. Então, é assim, a gente falou das propriedades mecânicas, de algumas propriedades, não todas, né? Assim, as que mais chamam a atenção, porque todos os materiais que existem na natureza, eles apresentam características, né? E a gente pode dividir essas características, tá? Pelas propriedades que ele apresenta. E se a gente divide e diz assim, olha, eu vou classificar esses materiais aqui conforme as propriedades mecânicas que eles oferecem para a gente. Então, daí a gente pode entender e ver as propriedades mecânicas e classificar o material com relação a essas propriedades, né? No caso de mecânicas, a gente classifica o material conforme a tensão que ele apresenta, deformação plástica, deformação elástica, a gente define o que é módulo de elasticidade, ductabilidade, estricção, e etc. Se a gente classifica o material de acordo com as propriedades térmicas, veja bem, o material não deixa de ter propriedades mecânicas. Ele continua tendo as propriedades mecânicas, né? Mas ele também tem as propriedades térmicas. Né? E quais são as propriedades térmicas que a gente viu? Bom, todo material tem uma temperatura específica. Tá? O que causa a temperatura intrínseca, ou de dentro do material? A temperatura do material é causada pela vibração dos átomos que compõem o material. Por exemplo, você pegar uma barra de ferro, vamos imaginar que é uma barra de ferro puro, né? Então, a barra de ferro, ele é composto por ligações químicas, né, que acontecem nos átomos, tá? Formando, no caso do ferro, vamos imaginar assim que forma bloquinhos, tá, de ferro que se juntam e formam o ferro como todo. Então, além daquelas características mecânicas, a gente tem as propriedades térmicas, tá? Por exemplo, o ferro, o próprio átomo de ferro, ele vibra de acordo com as características internas do átomo. Então, ele tem o que a gente chama de uma frequência de vibração, vamos imaginar assim, uma frequência única. E, inclusive, a gente consegue até, se a gente conseguir medir essas frequências de alguma maneira, a gente consegue até determinar qual material é. Tá? Existem condições de você determinar o material pela vibração que ele emite. Se você conseguir medir isso daí, você consegue dizer, ó, isso é ferro, isso é alumínio, isso é gás, hélio, só pela vibração. Onde que a gente usa essa característica de medida de temperatura através da vibração? Cara, os astrônomos usam muito isso. Né? Por exemplo, para determinar se um determinado planeta possui uma determinada substância, tá? A gente faz uma medida de frequências de vibração que emanam daquele planeta. Se não é a vibração emanada diretamente, a gente consegue fazer essa medida por uma reflexão de luz, por exemplo, né? Que a gente não sabe direito ainda o que é a reflexão do jeito que é, mas a gente imagina, né? Que a luz bata nele, a luz de um sol, né? Bata nele e mande para a gente, e a gente consegue medir aqui o espectro de frequências e a gente vê quais são os materiais que compõem aquele planeta
pelas vibrações características dos átomos que tem a matéria. Pô, interessante isso, né? Mas, para a gente, agora, a gente está vendo que a temperatura térmica, né? O que é propriedade térmica? E a temperatura é uma propriedade térmica dos materiais, tá? E a gente definiu como sendo o nível de atividade térmica dele. Essa vibração, tá, gera uma energia que emana no material, muito próximo, parecido, tá, com o campo. Então, ele emite um campo calorífico, vamos dizer assim, no entorno dele, tá? E esse campo a gente chama de calor, que na realidade não é bem um campo, porque é uma emissão de algo que a gente vai vir a conhecer um pouquinho mais para frente, que é uma onda eletromagnética, tá? Legal. Mas acontecem algumas coisas no material, em função, por exemplo, das propriedades térmicas dele, que a gente poderia até ter analisado com relação às propriedades mecânicas. A gente sabe que os materiais dilatam e contraem em função da temperatura. Ou seja, se você injeta calor, tá, ou energia térmica no material, dependendo do material, ele vai dilatar mais ou dilatar menos. Tá? Aqui, ó, o Victor, por exemplo, está tentando entrar de fora. Eu falei que eu não ia aceitar mais, mas eu desisti dessa ideia. Só vai ficar com falta, né? Mas a aula ele não perdeu. Então é assim, tem materiais que dilatam mais e materiais que dilatam menos, né? Menos, que a gente chama de coeficiente de dilatação. Tá. E isso acontece lá, né, por causa das alterações de estrutura dele, tá? Das propriedades térmicas que a gente pode entender nos materiais, tá? As mais importantes, as que são destacadas, que a gente já viu lá, são o calor específico, a resistência ao calor. O que é resistência ao calor? É o seguinte, a gente sabe que se a gente for aumentar a temperatura, for aumentando a temperatura dos corpos, vai chegar um determinado momento que vai acontecer uma mudança de estado físico dele. Então ele vai passar, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido, por exemplo, né? Então a gente consegue derretê-lo, tá? E tem materiais que a gente precisa usar as características dele para ajudar a gente nos nossos projetos. Então eu não posso colocar um material que tem uma baixa resistência ao calor, por exemplo, para servir de dissipador de calor num circuito eletroeletrônico que eu faça. Então, é por isso que a gente tem que entender mais ou menos como que é essa parte de resistência ao calor, né? A dilatação a gente já falou, tá? Mas tem uma outra coisa também, que é a condutividade térmica. Condutividade térmica quer dizer o seguinte, o quanto que o calor se propaga numa barra de material. Isso é um estudo muito interessante, que ele surgiu, né? Teve um cara chamado Fourier, que ele fez um estudo bem completo, um estudo científico, físico, bem completo, sobre as hipóteses que ele determinou aí para analisar a condutividade térmica de um determinado material. Essa análise que ele fez, tá, de distribuição de calor no material, ela é tão importante que a gente utiliza essa análise dele, tá, em outros ramos da física e da engenharia. Tá? Por exemplo, ele criou as séries de Fourier, tá? E através delas a gente consegue entender muita coisa na eletrônica, por exemplo, tá? De composição de sinais, etc. Então, um dia,
né, e não será muito distante, vocês vão aprender em cálculo as séries de Fourier, tá? E vocês vão verificar em análise de sinais aí, para que você vai usar isso daí. E vocês vão ver que é um negócio interessante de aprender, tá? Bom, além das propriedades térmicas, a gente também tem propriedades químicas dos materiais, né? Tá? Os materiais em si, quando eles estão em contato com a natureza, com o ar, com as coisas, né? Eles estão sempre trocando, vamos dizer assim, através do contato, a gente fica trocando calor, trocando campo, trocando um monte de informações, né? Com o meio no qual a gente está inserido. Tá? E uma das coisas que pode acontecer com o material é a gente perder elétrons, tá? Ou ganhar elétrons para o ar, ou para a água, se ele está inserido numa substância química, por exemplo, que a gente viu, né, um ácido numa bateria, por exemplo, esse material pode perder, tá? Elétrons, né? E se ele perder esses elétrons, tá? Os átomos que vão perdendo elétrons, eles vão ficando mais positivos, vamos dizer assim, tá? Então ele começa a apresentar outras características, né? Então a gente tem algumas propriedades químicas que a gente estuda bastante na engenharia elétrica, tá? Porque causa problemas para a gente. Uma delas é a oxidação, que a gente vai ver daqui a pouco no próximo slide. Mas aqui vamos falar de uma interessante que eu acho que eu já comentei com vocês, né? Uma das propriedades químicas dos materiais é o que a gente chama de fluorescência. O que é a fluorescência? A fluorescência é a característica que um material determinado, que tem mais propensão a ter essa propriedade, tá? Ele produz quando você passa, por exemplo, uma corrente elétrica por ele, tá? Então, olha que interessante. A gente usa isso daí para quê? Porque ele tem essa característica. Se você passar uma corrente elétrica por ele, tá? Você mexe nas camadas dos elétrons do material, tá? E isso vai gerar energia. E essa energia gerada, energia gerada geralmente é forma de calor, né? Esse calor gerado tem uma frequência interessante, porque a frequência, a faixa de frequências desse calor gerado por essas mudanças dos elétrons nas camadas e subcamadas dos átomos que compõem do flúor, por exemplo, tá? O que ele faz? Ele emite uma frequência na faixa de luz visível. Então, os nossos olhos conseguem perceber isso daí em forma de luz, né? Então, quando você pega uma lâmpada fluorescente, por exemplo, ela dentro dela, ela é um bulbo de vidro, né? Com dois eletrodos, que são elementos de um material que na hora que você passa a corrente elétrica por ele, ele consegue emitir um calor, vamos dizer assim, tá? Mais intenso. E quando ele faz isso, ele consegue fazer com que haja o que a gente chama de ionização no gás, né, no flúor, por exemplo, que está dentro desse bulbo também. E a partir de um determinado ponto, tá, acontece uma passagem de corrente elétrica pelo gás. E essa passagem de corrente elétrica pelo gás, tá, ela provoca lá nos átomos desse gás mudanças de valência nos elétrons que compõem o átomo. E essas mudanças aí, eles saem e tem que voltar, e nessa jogada toda aí, emite uma faixa de frequência de energia, tá? Na luz visível, e a gente consegue ver o negócio aceso. Olha que maravilha, tá? E isso é uma propriedade química do gás que está dentro do bulbo, né? Só que você não consegue fazer isso com um campo elétrico muito baixo, né? Então, imagina assim, a gente já viu que campo elétrico é a mesma coisa que
uma diferença de potencial entre os dois eletrodos, gera um campo elétrico, né? Esse campo elétrico, nessa luz específica, ele não pode ser um campo elétrico com uma intensidade ou uma diferença de potencial muito baixa. Então, a gente precisa elevar, né, a quantidade de tensão, tá, ou a diferença de potencial entre os polos ali, para que cause essa ionização nessa lâmpada fluorescente. E olha que interessante. Então, a gente tem que abrir mão também de alguns dispositivos eletrônicos, tá? Não, Isaac, o LED não é, Isaac. O LED é uma outra coisa, a gente vai chegar no LED já, tá? Porque o LED não é uma lâmpada fluorescente, tá? O LED é feito de um outro tipo de material, tá? Faz parte dos condutores e isolantes, a gente vai ver daqui a pouco. Na realidade, o LED é um diodo, é um semicondutor, Israel. O Israel já conhece já. O LED é um Light Emitting Diode, é um diodo emissor de luz. Bom, o fato é que a característica de emitir luz, ela pode acontecer como sendo uma propriedade química de alguma coisa. No caso da lâmpada fluorescente, é o flúor que está dentro da lâmpada, um gás de flúor, tá? Que é ionizado através de uma diferença de potencial bem alta. Não 110, nem 220, nem 380. A gente tem que fazer uma diferença de potencial um pouco mais alta. Portanto, ele usa alguns componentes eletrônicos para fazer isso. O pessoal diz assim, você tem que colocar um reator, né? Você põe um reator, né? Reator da ideia que seja um reator atômico, né? Não é um circuitinho eletroeletrônico com transformador, com capacitores, com diodos, tá? Que a gente consegue, de uma certa maneira, elevar essa diferença de potencial ao ponto de conseguir, né, ionizar o gás que está lá dentro para abrir um túnel, a gente até chama de túnel, dentro do gás para fazer essa propriedade química dele acontecer. Tá? Deixa eu ver uma outra coisa. Tem outros vapores, outros gases que têm essa mesma característica. Tá? Mercúrio, por exemplo, o gás mercúrio, ele também consegue emitir uma vibração. Quando a corrente elétrica passa por ele, ele consegue emitir uma radiação, uma vibração, um calor na faixa visível, quimicamente. Né? O flúor, dependendo do flúor que você usa, tá? Ele emite uma luz bem branca ou uma luz meio amareladinha. Só que o mercúrio, ele consegue emitir uma luz, né? Ou a temperatura que acontece lá, a ação química, a reação química, ele emite uma luz numa faixa meio do amarelinho, quase para o vermelho. Ou seja, isso são frequências diferentes de luz, ou cores diferentes que a gente está enxergando. Né? E, inclusive, tem até quem já mexeu com computador aí e tal, ou com televisão, ou com máquina fotográfica, tem aquele esquema de temperatura de cor, não é assim? Não sei se vocês já ouviram falar, os monitores de computador, hoje em dia até tem, você vê a temperatura de cor, né? Quantos Kelvin tem de temperatura de cor. Então, eles determinam que o branco, não sei o que lá, sei lá, tem 4.000 kelvins, não sei. E quando eles falam temperatura de cor, o que eles querem dizer é exatamente uma referência da frequência emitida pelo material químico. Né? E no caso do monitor, né, dependendo do monitor, se ele for de LCD, a reação é uma reação química que acontece. Se for de plasma também. Agora, se for de LED, já é diferente. Né? Se for QLED, o QLED,
já é um outro tipo, né? Tem um backlight, tem uma série de coisas que podem acontecer nos materiais para que eles façam essa emissão de luz para a gente. Então, você vê que as coisas que a gente está estudando, né, a importância da gente entender como que os materiais se comportam, é muito importante para a nossa vida de engenheiro eletricista. Então, a gente tem que dar um pouquinho de valor. E mais, o que eu gostaria de estimular de vocês é a curiosidade. Curiosidade. Tem que ser curioso. Tem que querer entender por que funciona, né? Tipo assim, poxa, mas por que um microscópio eletrônico funciona? Né? Como que funciona? Né? O que acontece lá dentro, eletronicamente? Né? Ou mais, como que um monitor de LED funciona? Um LCD, né, que é um monitor de cristal líquido. Nossa, o que é cristal líquido? O que acontece no cristal líquido para ele funcionar? Né? Pô, mas cristal líquido já é meio complicado, né? Porque cristal, na cabeça da gente, já vem um negócio que não é líquido. Cristal, para mim, é vidro, né? Que nem vidro, cristal. E não é bem assim que as coisas funcionam na natureza, né? Então a gente tem que entender o que é o cristal líquido, por exemplo. Ou mais, né? Se a gente for mais velho, vai na casa da avó e vê aquela televisão de tubo, né? Como que o tubo funciona? Um tubo, né? Mas por que funciona? Vamos aprender. Para aprender, a gente tem que conhecer várias coisas. Que nem no tubo, por exemplo, que eu dei exemplo agora, a gente tem que aprender o que é corrente elétrica, tá? Por que existe atração e repulsão de cargas positivas e negativas, né? Porque o tubo, né? Dentro dele ele tem um canhãozinho, né? Que é que nem uma seringa de injeção, que fica injetando elétrons. Então a gente tem um tubo de elétrons, um jato de elétrons. Fala assim, nossa, mas como assim um jato de elétrons? Tem um material que você coloca a eletricidade ali e ele vai produzir ali elétrons livres, tá? Só que esses elétrons vão ficar no ar, que nem luz. Imagina como se fosse luz, né? E eles vão ser atraídos para a tela lá da frente. Daí você tem que entender, por exemplo, um outro material químico, que é o fósforo. O fósforo, ele tem a seguinte característica: quando você injeta energia nele, por exemplo, se você pegar um vidro e pulverizar fósforo nele. Como pulveriza, professor? Ah, sei lá, cara, pega um revólver de tinta, enfia fósforo no revólver lá e pulveriza lá, que grude no vidro. Legal. Se você pegar aquela canetinha de laser, né, vermelhinha, que a gente usa para apontar quadro, ou então aquela verdinha que você usa para colocar no olho do piloto de helicóptero, né? Ou para desligar a luz na rua, que a gente usava isso para fazer, né? Para desligar as luzes dos postes à noite, para ficar tudo escurão, né? Como que funciona o fósforo? Se você pegar essa caneta e colocar no fósforo, você fizer um risco nesse vidro, o fósforo tem uma característica muito próxima dessa de fluorescência. Só que no fósforo a gente chama de fosforescência. Né? Fosforescência. Fluorescência, fósforo, fosforescência, né? Vidro, vidrescência, não é isso? Piadas infames. Né? Ninguém dá risada, mas tudo bem, moçada, não tem problema. O importante é entender o que eu estou falando. E se não entender também, por gentileza, faça que nem os colegas aí, ó. Pode comentar, eu estou olhando para você, mas estou olhando aqui também. Na realidade, eu tenho 5 monitores aqui, vocês não têm nem noção aqui. Tá? Sem contar os meus assistentes que ficam olhando o chat, né? Fulano de tal perguntou, né? Porque são milhões de pessoas que assistem essa aula, né? Eu, eu tenho notado a quantidade enorme de pessoas que se interessam pelo conhecimento, né? Tenho ficado admirado, né, no meu canal do YouTube, né?
Bom, mas não vem ao caso. O fato é que se você fizer isso com a caneta lá no vidro, e ele tiver pulverizado o fósforo, aonde você passou a caneta, vai ficar marcado e vai ficar mais claro. E vai ficar que nem um risco, assim. Mas com o passar do tempo, o risco vai sumir. Então, é como se ficasse uma mancha e a mancha fosse sumindo devagarzinho. Então, no tubo da televisão da sua avó, tem um fósforo na tela na frente, e lá no final do tubo tem um canhãozinho de elétrons, que vai emitir elétrons. Só que você fala assim, ah, legal, o canhão tem que se emitir, vai ficar parado, fica um pontinho na tela. É, ficaria. Se a tua televisão estiver queimada com problema, no que a gente chama de placa defletora, né, que são placas paralelas horizon, horizontais e verticais, que ficam bem no comecinho ali do feixe de elétrons, e conforme você vai polarizando essas placas, ela vai puxar o feixe de elétrons, não tudo para ela, só põe um pouquinho de eletricidade ali, para polarizar, ela ficar um pouquinho mais positiva que o feixe de elétrons. Se a placa desse lado fica um pouquinho mais positiva, o feixe de elétrons que está indo na frente aqui, ele vai ser puxado para esse lado. Legal. Aí lá em cima, se ficar um pouquinho mais positivo, o feixe de elétrons vai sendo puxado para cima. O que eu quero dizer é que você tem que entender um pouquinho de atração de cargas. Tá? Mesmo para o feixe de elétrons sair do canhão e chegar lá na tela da frente, você tem que pôr uma tela ali polarizada com uma tensão muito alta. Lembra? Por quê? Porque nas nuvens, né, quando acontece a ionização do negócio ali, do ar, né, para descer o raio, tá? É porque tem uma diferença de potencial muito grande entre a nuvem e a Terra, não é assim que a gente comentou? Então, no tubo de raios catódicos, também tem que ter uma diferença de potencial grandinha. E essa diferença é que vai fazer, vai chupar os elétrons para a tela. E as placas de deflexão vão fazer o seguinte: a tela inteira ela está polarizada lá com positivão grandão. Pra vocês terem uma ideia, numa TV antiga aí, chega a 14, 15 mil volts a diferença de potencial entre o feixe de elétrons, que fica no final do tubo, e a frente do tubo, que é aquele vidrão grosso. Aquele vidrão grosso, tá? E ainda tem uma telinha por dentro, você nunca quebrou, né? Uma televisão. Curioso é assim, você tem que quebrar uma tela para você ver, né, como que é construído lá o tubo. Daí você vê o fósforo, dá para você passar a mão no pozinho, né? Mas quebra uma preto e branco, porque a colorida, ela tem fósforos de cores diferentes, vai borrar a tua mão também, tá? A colorida já é um pouco diferente, ela funciona com fósforos. São 3 canhões, né? As mesmas placas, mas tem algumas outras coisas ali. Esquece o tubo. Eu só estou dando como exemplo para vocês verem o quanto é importante conhecer essas coisas. Tá? Beleza. O que mais? O principal efeito das radiações dos materiais é originado pela energia extra que ele fornece. Ah, tá. Daí a gente vai falar de radiações. Tá? Tem material que emite radiação por si só. Tá? O que é radiação? É a emissão de alguma coisa. Daí, na aula passada, eu falei para vocês sobre urânio, né? Falei da bomba atômica, falei de algumas coisas lá. E por que a radiação é importante? Porque a radiação, na realidade, que é a emissão de algo, ela pode acontecer de maneira natural em alguns materiais, tá? E de alguma maneira estimulada em outros materiais. Por exemplo, esse canhãozinho de elétrons no tubo de raios catódicos, que é aquele tubo da TV da tua avó, a gente tem que dar uma estimulada, né? No canhãozinho lá para ele ficar gostosão lá para emitir os elétrons. Então a gente tem que colocar uma tensãozinha ali, tá? Para estimular o material que ele é feito. Tá? Então existe radiação natural,
e radiação estimulada. Tá? Mais para frente no curso, a gente ainda vai voltar nesse aspecto de radiação estimulada, tá? Que é uma coisa interessante para a gente ver também. Vamos passar para frente aqui. Uma das coisas que a gente admira e tem que entender um pouquinho, não precisa entender muito, porque a gente vai lá na química, a professora de química, o professor de química, ele está preocupado só com uma parte do que acontece ali, porque o ser humano, ele aprende por partes. Vocês concordam comigo? O conhecimento, a gente vai, é uma coisa que vai sedimentando na cabeça da gente. Conforme a gente vai aprendendo coisas novas, a gente vai juntando com as coisas que a gente já sabia para formar uma base de conhecimento maior, tá? Por isso que eu digo, se você não sabe fazer conta de matemática, não adianta você vir fazer cálculo 1 e tentar aprender integral, se você não sabe básico, concorda? Por quê? Você tinha que ter aprendido o básico no colegial, tá? Eu aprendi o básico há 15 anos atrás, voltei a fazer faculdade agora. Fio, eu tenho pena de você, tá? Porque você vai ralar um pouco para relembrar as coisas que você nunca usou na vida, né? Por exemplo, tem um monte de coisa que a gente aprende e nunca usa, né? Porque a gente não sabe para que vai usar aquilo. E o professor de química, ele tem a visão da química. E ele vai ensinar as ligações químicas, como que faz para balancear, para os átomos que vão juntar lá, não sei o que lá, faz aquele cálculo estequiométrico, né? Ver quantos mol de não sei o que lá, junta com quantos mol do que, quantas moléculas dá, né? E vai ver um monte de coisa química, tá? E na engenharia elétrica, a gente precisa de ter os conhecimentos químicos aqueles, mas a gente tem que aplicar aquilo em algo mais comum no nosso ramo de atividade. Tá? Que nem propriedades térmicas dos materiais, vocês vão ver certamente em fenômenos de transporte. A matéria inteira fala disso, tá? De transferência de calor de um lado para o outro. Tá? Quando você mistura água quente e água fria, o que acontece dentro lá do invólucro? Né? Vai haver um equilíbrio térmico? Legal, então, mas o que é o equilíbrio térmico? Tá? Cara, tem umas coisas legal, por exemplo, que acontece nas estrelas, né? Ou que é isso, equilíbrio térmico. É, e o que sobra, ser calor. Cara, quando você sopra uma sopa, tá? Você está provocando uma reação química na sopa, que está muito quente. Tá? Quando você sopra a sopa, você está fazendo, tá aplicando uma reação química. É que você não entende porque você não usa, você não consegue associar o que você está vendo na faculdade, ou que você está vendo na matéria de química, com uma sopa que você tá querendo tomar em casa, está muito quente, vai queimar tua língua. Você não consegue associar. Então, daí, por que você não consegue? Primeiro que você detesta química. Puta, cara, eu também não gosto de química, detesto química, né? Mas não é, mas eu sou curioso, né? Então eu detesto química, mas a gente tem que aprender algumas coisinhas, né? Então eu vou aprendendo as coisinhas. Uma das coisinhas que a gente aprende química é o NOx, número de oxidação. Bonito, maravilhoso. Daí você aprende o que é oxidação, para que serve, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá, legal. Então, daí você aprende que oxidação enferruja. Não é assim? O ferro oxidado é um ferro enferrujado. Então, é isso que acontece no ferro. No contato com oxigênio, ele vai oxidar, ele vai perder, ganhar elétrons, sei lá o que vai acontecer com ele. Né? Ele vai ficar triste, cara. Ele vai ficar feio, vai ficar enrugado. Né? E aí, a gente da engenharia elétrica, onde que a gente vai usar essa oxidação? Para que a gente vai querer conhecer isso daí? Bom, a oxidação, ela é uma propriedade química que modifica o material. É uma propriedade que acontece, né, uma propriedade química de um material qualquer, eu estava falando do ferro, tá?
Mas o ferro, por exemplo, ele pode servir para a gente como condutor de energia elétrica, é para isso que a gente usa. Tá? Ou condutor de calor, ou condutor de sei lá o que, não interessa. O que acontece é que quando você tem um material que oxida, que enferruja, ele muda as características naturais dele, né? E acontecem coisas estranhas. Por exemplo, todo mundo, eu tenho certeza, até as meninas que são curiosas aí, né? Às vezes as meninas não gostam de mexer em automóvel, né? Mas no fim, acaba comprando um carro, né? Aprende a dirigir, né? E daí acontece alguma coisa lá, ela abre o capô do carro e vê a bateria lá. E daí vê a bateria do carro e ela vê que tem uma gosminha azul, verde, esverdeado nos bornes da bateria, né? Isso, Lucas, exatamente, né? Daí ela fala assim, caramba, mas o que é isso, né? Daí ela vai lá, lava com detergente, sabonete lá, lava bonitinho e tal. Beleza. Daí passa algum dia, o carro para de funcionar, ela já tinha lavado. Daí o carro para de funcionar, ela abre de novo, vê, nossa, tá com esse negócio gosmento verde de novo. O que é isso? O que está acontecendo? Né? Bom, se a gente não conhece um pouquinho de química, a gente entende o que está se passando lá. A gente já fez esse cálculo lá na sala de aula, né? Mas ali na bateria você não vai lembrar. Da mesma maneira que você não lembra que soprando a sopa, você está fazendo uma transferência de calor ali, em fenômeno de transporte, seu professor jamais vai falar de você soprar a sopa. Né? Ele vai falar de sei lá o quê. O cara inventa as coisas, né? Agora, nós aqui, que nós é pobre mesmo, nós fala as coisas do povão, cara. E zinabre é uma oxidação que acontece lá na bateria, tá? Mas, quando acontece essa porcaria desse zinabre lá, ela tem uma característica de não deixar a corrente elétrica que era para sair daquele borne da bateria, do terminal da bateria, e ir para o circuito para fazer o seu tape funcionar, o carro funcionar, da partida, não vai, por causa do zinabre. Tá? Ou pior, o zinabre está ali. Quando você conseguiu ligar o carro, gente, daí você fica tranquilo. Por quê? A bateria já não vai fazer mais falta. Você pode tirar a bateria do carro, com o carro ligado, que não vai fazer falta nenhuma. Por quê? Porque o carro ligado é um motor, a não ser que seja um Tesla, né? Que nem no meu Tesla, assim, não dá para fazer isso, porque no meu Tesla a bateria fica embaixo, é uma bateria grande. Mas se fosse no Fusquinha do meu tio, né? Se eu ligasse o Fusquinha e tirasse a bateria, o Fusquinha ia ficar funcionando. Porque quem funciona é o motor a combustão lá, é o motor a gasolina que está funcionando. Só que o motor a gasolina funcionando, ele ajuda a nossa bateria a não perder carga ou a ganhar carga. Ele fica constantemente através de um circuito lá que a gente vai ver também, vamos tentar ver isso daí, né? Ele começa a carregar a bateria para a gente. Ou seja, o motor funcionando, ele carrega a bateria. Tá? A bateria no carro só serve para a gente dar partida. É isso aí, Claudião. Claudião falou que é o nome do negócio. Alternador. Né? Então, o que o alternador faz? Ele alterna. Não é assim? Alterna. Alterna. Não, né? O Thiago falou um negócio que é um palavrão. Não dá para falar isso, tá? Porque isso daí não faz parte do meu vocabulário. Aliás, não sei nem o que é isso que você está falando. Tá? Mas assim, então, alternador alterna. Mas, o César, mas daí se ele alterna, como que ele carrega a bateria? Né? Porque a bateria não é corrente contínua? Ah, o Lucas fez técnico. Fez técnico, tá vendo? O Lucas fez técnico. Ah, tem uma ponte retificadora. Legal. Então, para construir a ponte retificadora, né, para fazer o alternador não alternar e continuar, né? Teria que ser chamado continuador, né? O continuador vai fornecer carga para a bateria através de uma ponte,
uma ponte, tipo a Golden Gate, né, lá de São Francisco, né, uma ponte que vai, de uma certa maneira, dar uma porrada lá na energia alternada lá, que a gente nem sabe direito, né, o que é alternado, a gente não viu isso. Mas a gente vai ver, a gente vai ver. Bom, de qualquer maneira, oxidação é a propriedade química que acontece nos materiais e a gente já viu que na bateria ferra com tudo. Você não consegue dar partida no carro e mais, o alternador não consegue carregar ela. Então, toda vez que você dá uma partida no carro, né, usando um motor de arranque, motor de arranque, daí o motor faz ou outra combustão, dá umas mexidinhas lá, né, e solta uns curto-circuito na vela, né, que é uma pareinha assim. Eu achava que vela era aquelas velas que a gente comprava no supermercado, quando meu pai falava, né? Pô, tem que trocar a vela do carro. Daí eu pensava assim, nossa. Aí eu falava, pô, mas onde que ele enfia essa vela no carro? Né? Bom, beleza. Mas tem um negocinho lá que dá um choquinho, né? E esse choquinho vai fazer com que haja uma explosão, né? Por causa que a gasolina vai pegar fogo. E ela está comprimida e ela vai explodir, né? E o motor vai pegar, cara. Depois você esquece a bateria. Daí é o motor por si só. É só injetar gasolina e dar choque. Injetar gasolina e dar choque. Injetar gasolina e dar choque. Ele pega fogo. E carrega a bateria enquanto você está andando. Só que se a bateria não pode ser carregada por causa de uma propriedade química que acontece no borne dela, fio, com o passar do tempo, ela vai ficando fraca. Concorda? Lembra? A bateria ela tem uma quantidade de energia ali que ela pode produzir, tá? E se você for gastando, tá? Vai chegar um momento que gastou. Né? Se você não recarregar ela, gastou. Então, a bateria do carro é uma bateria recarregável. Recarregável. Tá? Legal. Ah, ela é recarregável, mas ela acaba. Sim, tudo na vida acaba. Relacionamentos acabam, governos acabam, tá? O que é? Países acabam, tudo acaba na vida da gente. A vida acaba, entendeu? A bateria também tem um tempo útil para que ocorra as propriedades químicas dentro da bateria ali. Se você, mesmo você recarregando ela, o que com os inabres você não consegue, então vai acabar mais rápido, né? Agora, com os inabres você não consegue recarregar ela. E ela vai acabar por causa das coisas químicas que acontecem nela. Tá? Bom, mas o fato é assim, bom, então tem que entender um pouquinho de propriedades químicas para a gente entender essas coisas. Daí alguém fala assim, vira para mim aqui no private, aqui no meu Discord aqui, mas eu não vou ser mecânico, eu não vou ser engenheiro mecânico, para que eu tenho que aprender isso? Não, filho, você vai poder, eventualmente, trabalhar numa empresa fornecedora de energia elétrica, uma Electro da vida, e você lá na Electro, você vai ter que ter um monte de chave, de conector, de botão de ligar e desligar. Cara, é uma maravilha, um monte de chavinha. Você vai ficar feliz, cara, ligando e desligando o botãozinho. Né? Ah, vou tirar daqui por ali e tal. Vai lá e mexe os botãozinhos que você quiser lá, os disjuntorzinhos, né? A chavinha seccionadora. Se for o que você quiser. Cara, se tiver Zenabre ali, ferrou-se. Por quê? Porque o negócio pode não funcionar do jeito que ia funcionar. E pior, o Zinabre ele vai apresentar uma certa resistência à passagem da corrente elétrica. Olha só. Ah, o que significa resistência à passagem da corrente elétrica? Significa resistência. Legal, obrigado. E a resistência significa o quê? Calor. Vai gerar calor. Então vai esquentar pra caramba, cara. Vai esquentar pra caramba. E esse calor derrete os fios. Pega fogo, cara. Daí, pum. Daí você vai apagar com o quê? Com água? Né? Qual que é melhor? Não sei. Gente que fez NR10 aí, diga aí para mim, com que CO2 para apagar fogo em subestação? O CO2 não conduz eletricidade? Você é louco de colocar CO2
injetar CO2 pó químico, talvez. Pó químico, talvez. Mas pó químico conduz eletricidade? Não, né? Então, tá vendo? Para quem fez segurança no trabalho, que é uma matéria que vocês nem dão atenção também, quando faz, né? Ou até no serviço. Puta, tem negócio da CIPA. Nossa, vai ter palestra de bombeiro. Ah, para que eu vou na palestra de bombeiro? Para aprender que você não pode jogar água no óleo na cozinha da tua casa. Isso, depende. O Lucas colocou uma coisa importante aqui. Ele falou o seguinte, ó. Ele falou que a gente pode apagar um fogo numa subestação, por exemplo, com pó químico, tá? Mas eu perguntei se o pó químico era condutor ou isolante. Ele falou, ó, depende do potencial, depende da energia potencial. Porque o ar, em princípio, é isolante. Mas se é isolante, por que tem o raio? Né? Porque a diferença de potencial é tão grande que causa uma ionização, gera o plasma e vem a corrente elétrica e vem o calor e faz tudo aquele estrago que vocês já conhecem, né? E numa subestação também é muito perigoso, né? Por isso que a gente tem que fazer essas aulinhas de segurança no trabalho, né? Para conhecer os materiais com os quais a gente vai trabalhar e mais os potenciais elétricos que estão ali sendo gerados, consumidos e convertidos nas estações de alta tensão da Electro, por exemplo. Né? Porque se pegou fogo, eu tenho que saber como apagar. Às vezes não dá para desligar, mas se você chegar muito perto, você leva choque. Se não tiver proteção de bota, você morre, cara. Só de tentar apagar. Então, bom, mas eu estava falando de químico, né? Então, daí o material que você usa para extinguir o fogo, tá? É um material que tem uma propriedade química, né? Tá? Então a gente começou a falar de zinabre e acabou falando de CO2. Tá, tá vendo como as coisas vão? Né? Beleza, então oxidação é uma coisa muito importante na engenharia elétrica. Tá? Daí aqui está explicando, né? Como que oxida o material? Quando você adiciona oxigênio, quando você perde hidrogênio, tá? Ou quando a substância perde elétrons. Tá? Então, são vários tipos de oxidação. Tá? Para a gente, isso daqui é uma vela, eu já tinha mostrado isso, acho, para vocês. Tá? Uma vela, a bundinha da vela é isso daqui que vocês estão vendo. Tá? Você enfia isso daqui numa câmara dentro do motor, e aqui, ó, tá? Vai sair uma faísquinha. Faísquinha, faísquinha. Quando tiver gás aqui de gasolina ou gasolina, vai sair uma faísquinha aqui que vai fazer o álcool ou a gasolina explodirem. Né? O diesel não, hein? Diesel, viu, gente? Diesel não. Porque o diesel, ele explode por compressão, que é o motor diesel. Eu não entendo nada de mecânica, mas pelo menos isso meu pai falou para mim. Ó, não tem vela em motor diesel, tá? Porque ele explode por compressão. Tá? Mas também não vamos ser engenheiro mecânico, né? Não precisa saber disso, né? Mas o que a gente precisa saber é que a vela, quando ela está oxidada, ela perde a capacidade até de gerar faísquica, faísquica. Então ela não explode. Ou seja, aquela câmara onde essa vela está enfiada lá, ela não explode. Então, se você tem um motor com 4 câmaras, ou com 6 câmaras, o meu, por exemplo, tem 12, né? A minha Ferrari, cara, é que vocês não conhecem. Qualquer dia eu vou filmar a minha Ferrari para vocês, e eu vou ligar e vocês vão ver, cara. É um V12, é pulsante, cara. Tá? Bom, não vem ao caso, tá? Senão vocês vão ficar com inveja. O fato é que a vela oxidada aqui, cara, ela não gera faísquinha. Então, o motor, né, que tem 4 câmaras para serem explodidas, vai explodir só 3, porque uma não vai, porque não vai gerar. E quando você explode só 3 no motor de 4, ele fica que nem velho quando tem derrame, né?
Então ele dá umas capengadas, filho, e não tem jeito. Por quê? Porque tem um motoramento, diminui potência, daí ele não sobe, né? Isso, fica parecendo Kombi andando, né? Kombi geralmente é assim, né? Daí você vai ver, mas por que a Kombi não sobe Ah, porque tá com, né? Bom, mas a oxidação causa também, tá? Uma propriedade química, vamos dizer assim, né? Uma outra propriedade química que a gente pode analisar nos materiais, tá? É o que a gente chama de corrosão, né? Corroído é pior do que zinabrado. Corroído é pior do que zinabrado. Porque o zinabrado, né, você ainda você lava com detergente ali, né, dá uma escovadinha, passa um WD-40, lavou, tá novo. Mas corroído, filho, corroído nem o azulzinho resolve, cara, porque não tem pedaço, cara. Corrosão come os negócios. Então não vai dar certo. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Corrosão não funciona, tá? Então, Rodrigo, é isso aí. Você tem que lavar e depois passar um repelente de água, né? Pode ser um WD-40, uma vaselinazinha, né? Um gel ali, né? Mas corrosão é complicado, né? Corrosão não tem jeito, porque na hora que você lavar, você esfregar, e você vai ver que tem um furo no negócio. Ah, e o que é um fuinho? Um fuinho no negócio. O que causa esse fuinho? O fuinho, gente, ele saiu o material. Então, a área. Imagina um contato onde passa energia elétrica. Contato, chave, contato. Tá? Passa energia elétrica aqui. Tá? Com o passar do tempo, não sei porquê, tinha uma goteira em cima, não sei. E gerou uma reação química e derreteu uma parte, corroeu uma parte. Ou seja, o contato não vai ter mais a área calculada para contato. Se a área diminui, a resistência aumenta. Se a resistência aumenta, aumenta a temperatura. Se aumenta a temperatura, aumenta a resistência. Se aumenta a resistência, aumenta a temperatura. Se diminui a área, aumenta a resistência. Diminuindo a área, aumenta a temperatura e aumenta a resistência. O que vai acontecer com esse fuinho? O fuinho vai dificultar a passagem de corrente elétrica, porque diminuiu a área. Tá? Imagina se esse negocinho aqui, em vez de oxidar, ele derrete, corrói. Tá? Não vai ter mais a mesma distância. E essa distância, gente, é medida, viu? É medida. Tá? Tanto é que tem um medidorzinho lá. Os mecânicos, de vez em quando, enfiam o negócio lá, dá umas batidinhas assim, ó, e deixa na medida. Quando ela vai ficando veinha, porque vai gastando aqui o eletrodo dela, você dá uma marteladazinha assim, né? Só para ela ajeitar um pouco ali e põe para funcionar. Tá? Mas se corroer, cara, não vai ter a distância mínima suficiente para gerar faísca ali, não vai gerar. Então, é aquele negócio do velho com derrame. Ele vai ficar capengando, capengando, capengando. Tá? Beleza. Geralmente, corrosão metálica, né, está associada à exposição do metal ou à liga metálica a um meio com presença de moléculas de água. Geralmente, não necessariamente. Então a gente tem que começar a entender um pouco também o significado das palavras, né? Quando um repórter fala assim, o suspeito, né? O suspeito de atirar no policial, né? Quer dizer, o policial está morto, né? O cara deu tiro, mas o repórter falou suspeito, né? Ele está tomando muito cuidado, né? Por quê? Porque se ele falar o assassino, tá? Pode ser que o Supremo Tribunal Federal chegue à conclusão de que o policial que entrou na frente da bala do bandido, entendeu? Então, por enquanto, ele é suspeito, porque depois do STF ele vai ser solto. Você entendeu o esquema?
Então, você tem que tomar cuidado com as palavras que a gente lê, né? Então, aqui está escrito assim, quase sempre, e não são palavras minhas, é do cara que fez o texto, mas eu concordo com ele. A corrosão metálica, o meio apresenta moléculas de água, mas nem sempre. Por quê? A corrosão pode acontecer, por exemplo, por presença de algum ácido gasoso no ar que nós respiramos. Por exemplo, vocês sabem que a gente tem um problema grave na Amazônia, né? Aliás, o problema da Amazônia não é nem o incêndio, cara. O problema da Amazônia são as girafas, porque as girafas amazônicas, elas são bem altas, os pescoços são bem compridos, tá? E ela come, as folhas lá são muito densas na Amazônia, né? Então, como ela come as folhas densas, tá? Daí ela provoca gases, né? E aqueles gases que as girafas produzem na Amazônia, eles sobem no ar e, através do efeito El Ninho, ele é trazido para perto de Americana. Você entendeu? E daí esses gases, em contato com os terminais do, dos juntores, tá, da Electro de Americana, pode ser que o gás provocado pela girafa da Amazônia cause uma corrosão nos contatos. Então, gente, existem outras coisas que não só a molécula de água que causa corrosão. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, por exemplo, o zinabre ele não é corrosão, ele é oxidação, tá? Mas pode estar acontecendo alguma coisa quimicamente ali que pode até causar corrosão. Tá? O que corrói mesmo na bateria são as placas internas da bateria. Essas corroem. E quando elas. E é proposital, elas corroem exatamente para fazer a bateria funcionar, para gerar cargas. O acúmulo de energia da bateria química é exatamente a corrosão no ácido lá, com as placas que você coloca na bateria. Antigamente, a área das placas de bateria eram mais grossas, as baterias duravam mais, tá? Hoje, os engenheiros que calculam o tamanho das placas das baterias, eles são tão miseráveis, cara, mas tão miseráveis, que eles colocam o mínimo possível. Se a bateria tem 18 meses de validade, cara, eles calculam para que o negócio funcione 18, 19 meses no máximo. Tá? Por quê? Porque daí você tem que comprar outra bateria, né? Sim, as baterias de chumbo duravam mais. Cara, eu já tive bateria em carro que durou 3 anos e meio, de boa, cara. Entendeu? Hoje uma bateria não dura 1 ano e meio, já está bichada. Tá? Tudo bem, a partida é diferente, né? O sistema os consumos tem muito alarme, tem um monte de coisa que faz com que a bateria acabe, sei lá, funcionando muito tempo quando o carro, mesmo quando o carro está desligado, né? A gente tem um mínimo de corrente, tá? Distribuído para o alarme, para aquela luzinha que fica piscando, tá? É bem pouquinho, mas você sempre está puxando uma corrente elétrica da bateria, né? Então ela fica em constante funcionamento. E por causa dos tamanhos da placa, ela não dura muito, né? Porque é físico o negócio, é um cálculo físico, tá? Então, o Tiagão teve uma bateria Eliar, durou 5 anos. Sim, depende da marca. Não é só a marca, né? É assim, vamos pensar, a gente não está vendo materiais elétricos, ópticos, magnéticos, com propriedades químicas, propriedades físicas. Então, olha para você ter uma ideia. O que é um fusível? Vocês já pararam para pensar? O que é um fusível? Não é um fuzil, hein? Não vamos confundir com fusível. Fusível com fuzil. O fusível, cara, nada mais é do que
Vamos desenhar do mais simplesinho, aquele que tem na minha avó. Aquele que tinha na minha avó lá, de papel, tá? O que que o fusível é? O fusível é um tubinho de papel, né? Aqui não dá para desenhar 3D, né? E aqui dentro, tá? Ele tem um ferrinho, que obviamente, né, eu tenho que mudar a cor, né, do ferrinho. E mudar a grossura dele, tá? É um ferrinho. Um ferrinho. Tá? Veja bem, esse ferrinho é produzido de um material, não é? E a gente sabe que tem que ser um material que conduz eletricidade, porque o fusível vai estar aqui. Só que é o seguinte, dependendo do cálculo de área que eu faço e da qualidade do material, da pureza do material, da resistividade do material, da qualidade da porcaria do material, ele vai durar mais ou menos, concorda? Mas o fusível, ele é feito para aguentar propositadamente, tá? uma, uma corrente, sei lá, vamos brincar aqui. Propositadamente, ele é calculado aqui para comportar uma corrente de 5 amperes, tá? Óbvio que a gente vai dar uma tolerância mais ou menos uns miliamperzinhos, né? 10%, sei lá. 10% é muito, né? Bom, mas não vem o caso, vai, seja. Mais ou menos 10% de 5 amperes. Ou seja, o 5,5 passa, né? Quando passar 6 amperes por aí, ele vai quebrar, ele vai romper. Então, e quando ele rompe, porque o material não aguentou, quando ele rompe, obviamente, para de passar corrente elétrica, não é assim? Legal. Então, as baterias, elas eram melhores ou eram piores, não só pela marca, tá? Mas pelo cálculo que o cara fazia, tá? Pela qualidade do material que ele colocava, pela qualidade da química do ácido que ele colocava, pela qualidade da pureza do material que estava lá. Então, você pegar uma Eliar, é assim, eu vou pagar quanto? 320, R$ 350 uma Eliar hoje. Tá? Mas se eu comprar da Delphi, sei lá como que chama, vou pagar, sei lá, 280. Significa que a Delphi é pior do que a Eliar? Se você for por marca, não sei, cara. Mas você tem que ver a qualidade do material. E mais, né? Daí o cara fala para você, olha, eu tenho essa Eliar aqui que está na promoção. Mas não chama Eliar, chama Antártica. Disse, então, mas é a mesma fábrica da Eliar, só que é uma de segunda linha. Ela custa 180. E você compra, né? Assim, bom, 320, 180, pô, vou lucrar pra caramba. 5 meses você está trocando. Tá? Por quê? Porque a qualidade de material utilizado nela não tem muita. Tá? Então, é assim, ó. Agora, se você pegar um material aqui para o fusível, vamos voltar a falar do fusível, e colocar um material que seja bom, condutor, bom, o que vai acontecer? Vai passar 6 amperes, 7 amperes, 8 amperes, 10 amperes e não vai romper o fusível. E a finalidade de um fusível é exatamente proteger o circuito que está depois dele para não dar sobrecarga no circuito. Tá? Então, vocês veem que é interessante esse negócio? Tá? O fusível pode corroer? Pode. O fusível pode corroer. Mas ele corrói por quê? Porque cai água nele? Sim, se cair água, pode ser que o material do qual ele é feito, ele pode corroer. E se corroer? Bom, se corroer, ele vai queimar com menos de 5, né? Porque vai perder material. Corroer é perder material. Perder material significa que vai diminuir a quantidade de material do negócio. Você vai diminuir, pode ser que ele queime com 4 amperes, com 3 amperes. E daí você tem que trocar, né? Porque corroeu. Mas o que faz o material do fusível corroer? Não sei. Do que é feito esse material aqui? Chumbo, tungstênio, cobre,
De que material é feita uma resistência de chuveiro? Pô, resistência de chuveiro, né? Passa uma corrente grande ali, né? Porque a potência é alta, lembra? A potência é a tensão vezes a corrente, né? Então, em 220 volts, você tem 9.200 watts. Vê quantos amperes está passando. Só fazer a continha, que eu também não vou fazer, mas não interessa. O fato é que, num determinado momento, a gente vai poder, ou a gente até já sabe isso daí, né? Fazer essa continha. Tá? Então, é um material que não rompe com altas temperaturas. E é diferente, talvez, do material que a gente faz um fusível. Tá? Ah, mas a minha resistência queima. É, claro que queima. Se você ficar colocando ela com corrente passando por ela, a água esfriando, corrente passando por ela, o que vai acontecendo com o material? O que acontece com as coisas quando a gente usa muito? Mas muito mesmo, né? As coisas costumam ficar meio bamba, né? Meio, não é assim? Você pegar um material e começar a fazer isso aqui, ó, com esse canudinho, tá? Cara, o que vai acontecer aqui? A gente viu, sofre tensão, sofre fricção, né? Já passou do momento elástico. Tem algumas coisas físicas que acontecem com o material. Se a gente fizer assim com o arame, ele vai esquentando, 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 tem fadiga e ele quebra na mão da gente, né? A resistência do chuveiro também queima por fadiga do material, né? Ele tem um tempo de vida. A bateria tem um tempo de vida que é a função de vários fatores, inclusive a qualidade do material. Tá? Outra corrosão. Tá, na bateria, o tipo de corrosão que ocorre é uma corrosão que a gente chama de eletrólise ou eletrolítica. Tá? Ah, aqui não tem muito o que comentar, não. Vamos falar de uma propriedade do material e a gente vai começar a falar de propriedades óticas. Vocês viram, a gente falou de física, falou de química, vamos falar de ótica. A gente vai usar bastante isso daqui no nosso curso de engenharia, tá? Não do jeito que a gente viu no colegial, mas os conceitos que a gente teve lá no colegial vão ajudar a gente a entender muita coisa e os conceitos que a gente vai ter em Física 1 também vão ajudar a gente a entender coisas na engenharia elétrica. Tá? A gente aprendeu, tá, que a luz, tá, ela é uma radiação, tá? Portanto, ela é uma radiação de coisa, né? Uma coisa que a gente, em princípio, não deveria ver, né? Por quê? Se a gente não tivesse olho, a gente não veria a luz, certo? Como a gente tem olho, a gente tem um organismo no corpo da gente que consegue detectar, tá, essa energia que é irradiada de alguma coisa que chega até os nossos olhos. Tá? Então, se a luz a gente pode entender como sendo uma radiação, tá? E a gente entender que uma propriedade óptica tem a ver com a propriedade da radiação emitido por algum ente não conhecido, desconhecido do universo. Ah, César, você está muito além. A gente sabe, né? Pô, o que emite luz? Ah, a luz emite luz. A lâmpada emite luz. O LED emite luz. O sol emite luz. Tá? O fogo emite luz. A resistência do chuveiro emite luz. Tá? Quando ela está quente, ela emite luz. Uma luz bem vermelha, mas emite. Né? O aquecedor da minha avó emite luz. Tá? Bom, então a gente também vê que a luz tem algo a ver com uma propriedade química da matéria, né? Porque se é radiação, tá? E a gente viu que radiação tem a ver com vibração,
né, dos elétrons, né? Então, tudo tem a ver uma coisa com a outra. E a gente vai ver que as propriedades ópticas dos materiais, elas tratam exatamente dessa coisa que eu já até comentei, eu acho que eu já comentei com vocês, né? Essa coisa chamada luz. E eu falei, talvez tenha falado em alguma das aulas, por favor, alguém me conta aí se eu falei ou não. Ou eu mandei vocês verem um filminho que falava sobre a dualidade da luz. Tá? Alguém pode, Tiagão, Lucas, vocês que têm o dedo funcionando aí, o Mário, eu falei, né? Vocês viram aquele filminho da dualidade da luz? Né? Se não viram, fala para mim que eu passo. Eu passei da Disney? É da Disney? Não, da Disney é dos átomos, né? É um outro. Então, gente, ó, quando eu posso até passar filminho para vocês verem. Que nem, por exemplo, tem um filminho tão bonitinho da eletricidade. Isso, eu pedi para ver. Então, você não. Ó, quem não viu, é bom ver, porque assim, ó, se um dia a gente fizer prova, pode ser que eu. Pode ser não, com certeza eu vou perguntar coisinhas do filme. Você entendeu? Por quê? Faz parte do conhecimento nosso, né? Então não é uma diversão só. Lembra que eu falei? É um jeito da gente adquirir conhecimento. Então, às vezes, assistir filminho também, né? Então, você pega, em vez de você ir no Xvideos, você vai no filminho, 10 minutinhos, vê o meu filminho lá. Aí você fala assim, mas eu não gasto mais que 10 minutos no Xvideos. Eu sei, filho, tá? Então, tá bem no horário ali, né? Tá lá no portal. Deve estar no portal, sim, João. Tá? Bom, mas o fato que eu queria dizer é que, então eu já contei a história para vocês, tá? É que as observações científicas a respeito da ótica, da luz, tá? Elas proporcionaram uma grande evolução, não, veja bem, né? Não apenas no tocante as propriedades óticas da matéria, né? Da gente entendê-las, né? Mas é assim, a luz ajuda a gente a entender um monte de coisas e utilizar a luz para fazer um monte de outras coisas. Por exemplo, fibra ótica, tá? Hoje em dia, todo mundo sabe o que é fibra ótica, né? Pode ser que a gente não entenda como que funciona, tá? Mas todo mundo sabe que tem, e uma coisa é comum a gente saber, né? Que a fibra ótica, as coisas acontecem de maneira mais rápida do que num fio, tá? Do que que nem uma rede, por exemplo, de computadores. Todo mundo fala assim, não, a minha rede é ótica, né? Então, daí, quando o cara fala isso, você já pô, passa a luz ali, né? Passa de algum jeito, vai passar luz, porque é ótica, se é ótica tem a ver com luz, tá? E é mais rápido do que o cabo coaxial, Israel. É muito mais rápido que o cabo coaxial, porque ela usa características, tá? De frequência que a gente não consegue admitir num cabo físico, metálico, tá? Então, daí você fala assim, não dá para entender. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente não vai se aprofundar muito, senão vai demorar muito tempo no vídeo, na aula de hoje, mas na aula que vem a gente vai entender melhor como que a luz, por exemplo, eventualmente passa dentro de uma fibra ótica. Mas o que eu quero dizer é que assim, ó, num cabo metálico, o que a gente tem é a transmissão de eletricidade, certo? Então passa nos cabos metálicos, se passa, né, flui corrente elétrica, movimentação de cargas. Tá legal. Toda a teoria, toda a teoria, isso é importante, porque eu só fui descobrir isso, cara, muito tempo depois, porque assim, eu acompanhei a criação do sistema óptico no Brasil, para vocês terem ideia. Tá? Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava na Embratel,
e eu trabalhava com rádio, com multiplex analógico, tudo sinal elétrico. Não tinha nada de ótico, ninguém pensava em fibra ótica naquele momento. Tá? Mas daí, à medida que os negócios foram digitalizando, daí começaram a surgir, né, equipamentos que fazem links ou ligação entre equipamentos óticos. Tá? E eu acompanhei o desenvolvimento. Então, e como eu estudava muito eletromagnetismo no início, porque trabalhava com satélite, rádio e tal, então eu conhecia mais ou menos a teoria eletromagnética. Eu usava tudo nos meus cálculos, tudo que eu fazia, eletromagnetismo, que nada mais é do que eletricidade, e mais uma outra propriedade que a gente vai ver mais para frente, que é a propriedade magnética. Todo mundo sabe o que é um ímã, não sabe? Todo mundo já viu um ímã, pode não entender como funciona, né? Isso. Olha, o Tiago fez uma pergunta deverasmente interessante. Eu já vou responder, Tiagão. Mas o que acontece? Então, toda essa teoria que eu sabia de eletromagnetismo, eu não sabia que eu podia usar para ótica. Porque eu achava que o entendimento da ótica dentro de um condutor óptico era totalmente diferente dos conhecimentos que eu tinha do eletromagnetismo. Até um dia que eu sabia mexer em equipamentos, medida, aquele negócio todo. Até um dia que eu fui no CPQD em Campinas, fazer uma visita, e eu passei numa salinha lá e o cara estava fazendo um teste num cabo óptico, bem comecinho, quando tinha Xtal ainda. Cara, 1900 e bola, vocês não eram nem nascidos, eu acho. E ele tinha um analisador de espectro analisando o espectro óptico, um analisador de espectro óptico. O que é um analisador de espectro óptico? É um equipamento que analisa o espectro de frequência, só que na frequência da luz. E eu conheci o analisador de espectro elétrico, que media um sinal, e a gente vai comentar sobre medidas, do espectro elétrico, né? Frequências mais baixas. E eu olhei e eu falei, pô, mas isso eu entendo, porque a forma de onda era exatamente igual à elétrica. E tinha um físico lá, né? Porque na época quem fazia todos os cálculos ópticos e tal eram físicos, né? E daí eu era técnico em eletrônica. Daí eu falei, pô, mas o que é esse equipamento? Ele falou, analisador de espectro óptico. Eu falei, mas isso eu entendo, isso daí é a mesma coisa que um sinal que eu vejo no satélite. O cara virou para mim e falou assim, então, César, é isso mesmo, tá? Tudo que a gente faz no campo óptico, a gente faz no campo magnético por causa da dualidade da onda e por causa das leis de Maxwell. Elas valem para qualquer onda, inclusive a onda eletromagnética, que você conhece, e a onda óptica que eu estou trabalhando aqui. Inclusive, os equipamentos são os mesmos. As únicas diferenças são as interfaces, né? Interface é o equipamento que liga, né? Você não pode colocar um cabo óptico numa rede onde o cabo de rede é fio. Concorda? Então, tem que ter uma interface ali que vai fazer a adaptação. Tá? E o Tiago perguntou se a velocidade da corrente elétrica é muito inferior à da luz. Cara, o elétron, ele anda no fio, mas muito lento. Pensa na lebre e na tartaruga, tá? A lebre é você andando e a tartaruga é um elétron andando num condutor elétrico. Ele é muito lento, filho, mas muito lento. Dá para calcular, se você quiser. Aliás, os caras provam isso, né? Porque a gente imagina, né? Por quê? Porque quando você liga a tomada, a hora que você ligou a tomada, a hora que você ligou a tomada já tem luz, não é assim? Daí os caras falam, nossa, ligou a tomada já tem luz. Daí você pensa, ligou a tomada já tem luz, significa que a corrente elétrica andou rapidão, que nem na velocidade da luz. Não, não. Quando você ligou a tomada, o elétron que está na tomada, no circuito ali, ele vai passar por outro átomo, tá? E o elétron que está na luz vai passar para a luz, tá? E o que está saindo da luz vai passar por fio. E o elétron que está chegando no outro lado lá da energia
vai sair para o lado da energia. Ou seja, cara, a velocidade do elétron andando pelo condutor é muito lento. Só que ele causa no condutor um efeito que a gente chama de... Como que chama esse efeito? Efeito avalanche, sabe? Ou seja, você enfiou ali, ó, o nego já sentiu lá, entendeu? Enfiou num lugar, o cara já sentiu. Mas o elétron que começou ali, cara, até ele andar, olha o tamanho do átomo. Imagina o tamanho da carguinha. Cara, se fosse aquela carguinha para andar no condutor e chegar na lâmpada para fazer a lâmpada funcionar, a gente estava ferrado, cara. Aliás, se vocês quiserem, eu posso até mostrar esse cálculo. Eu acho que é um... Né, ou mandar outro filminho para vocês verem. Tá? Mas tem um monte de gente fazendo esse cálculo no YouTube. Tá? E é muito lento, é muito lento. Tá? Coisa de metros por segundo. Tá? Então, e a luz não, né? 300 mil quilômetros por segundo. Tá? Bom, só que o Thiago perguntou, quem que falou aqui que perguntou se era mais rápido por causa da frequência? Então, para levar choque, Tiagão, é rapidão, porque você não está levando choque com o elétron que saiu da tomada na hora que o cara ligou. Você está levando choque com o elétron que está no fim do cabo onde você está com o dedão enfiado lá. É que um vai empurrando o outro, efeito cascata. Tá? É que nem a gente que fala tanto de carro, vocês já tiraram gasolina de tanque de carro? Você dá um chupão, né? A hora que começa a sair a gasolina, você só abaixa e a gasolina vai correndo, né? Mas o que que acontece isso? Aquela tensão, né? É como se os elétrons fossem empurrando? Não, eu diria que é como se os elétrons fossem as moléculas de gasolina que está saindo do tanque e está puxando, um puxa o outro, um dá mãozinha, a molécula dá mãozinha para a outra e vem puxando, entendeu? Ou seja, a molécula que saiu no seu cuspe, ou que é o primeiro que entrou no galão lá onde você está tirando, é a primeira molécula que entrou. Mas por tensão, por uma série de forças, tá? Que até dá para estudar fisicamente, tá? Ele vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando. E daí mesmo que esteja até num potencial muito perto um do outro, a água sobe ainda e passa pelo cano. Nossa, é isso que acontece? É. Então, a gente vai ver em física, em mecânica dos fluidos. Tá aí, uma matéria legal. Em mecânica dos fluidos, a gente vai ver por que isso acontece. Tá? Mas é importante a gente saber o que acontece. Então, Tiagão, quando você está levando choque, você não xinga o cara que ligou a tomada lá na hora que você ligou o choque. Você xinga o cara que... Xinga o fio que te passou o elétron para você tomar choque. Tá bom? Então, a velocidade da luz é uma coisa, né? Bom, tanto é que a velocidade da luz também, ela varia, né? Ela é a máxima possível no vácuo, tá? Mas no meio de algum material, a gente vai ver que a velocidade do transporte de energia, tá? Ele diminui. Um pouquinho, bem pouquinho, dependendo do material. Tem material que a luz nem entra, né? Você pegar um tijolo e querer ver a luz dentro do tijolo, você fala assim, pô, qual que é a velocidade de propagação da luz dentro do tijolo? Você vai falar zero. Concorda? Por quê? Porque a luz nem entra, como que vai se propagar lá dentro? Então a gente tem que ver os materiais que conseguem admitir que a luz passe por dentro deles. Tá bom? Beleza. Então, se vocês quiserem, eu passo lá no grupo. Pede para mim lá que eu passo um outro filminho de 7 minutos, 10 minutos sobre eletricidade,
para vocês, que tem os elétronzinhos passando, e daí você entende como que é como que um vai puxando o outro. Tá bom? Beleza, moçada? Então, eu vou parar de gravar aqui, mas ainda vou me manter em sala por mais alguns minutos, obviamente. Para você que caiu de paraquedas nesse vídeo aí, dá joinha, se inscreve no meu canal. Eu achei que era tão fácil ter inscrito, cara. Eu falei assim, porra, se o imitador de foca tem 17 milhões, 37 milhões, cara, eu podia ter pelo menos 1.000, né? Mas não tenho. Ninguém tem interesse. Tá? Não, Tiagão, o que eu vou passar para você não tem, é novo. Tá? Mas eu vou passar lá, sim. Tem um da eletricidade, mas é outro. Beleza, então tá bom. Abraço, beijo nas crianças. Deixa eu parar de gravar aqui. Tá todo mundo com pressa.